em Brasília e participam do programa de hoje jornalistas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos, eu sou Mariana Jungmann. Hoje, eu, meus colegas e a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, estaremos com você durante a próxima hora. O Bom Dia Ministra é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov. Para acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país. Mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, que é agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você tem acesso às principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo. Após o sucesso da primeira edição no ano passado, o Concurso Público Nacional Unificado vai repetir a dose. As inscrições para a segunda edição já estão abertas e vão até o dia 20 de julho. São 3.652 vagas distribuídas por 32 órgãos da Administração Pública Federal. E mantendo a ideia de facilitar o acesso ao concurso, as provas serão aplicadas em 228 cidades, abrangendo todos os estados e o Distrito Federal. Para a gente saber mais sobre o CPNU 2 e todas as novidades que essa edição traz, além de outros programas como a nova Carteira de Identidade Nacional e o Contrata Mais Brasil, a gente conversa a partir de agora com a ministra Esther Dweck. Bom dia, ministra. Bom dia, Mariana. Um prazer estar aqui novamente e falar aí com nossos ouvintes. Ministra, só no primeiro dia de inscrições do CPNU 2 foram mais de 100 mil inscritos, né? Essa segunda edição veio aí com algumas novidades importantes, especialmente com relação à preocupação de garantir um concurso mais inclusivo. Queria que a senhora, então, falasse para a gente sobre essas novidades que envolvem a nova lei de cotas, a política de equiparação entre homens e mulheres. Explica para a gente aí o que tem de novo no CPNU 2. Ótimo, Mariana. Acho que a primeira coisa é dizer que o CPNU ele já nasceu com essa ideia de maior diversidade no serviço público. A gente tem como objetivo que a gente tenha um serviço público com a cara do Brasil, com a sua divisão regional, com as suas cores, com as suas etnias. E a gente está muito feliz esse ano porque nessa edição a gente está podendo aplicar a nova lei de cotas. O ano passado, a lei de cotas anterior, ela venceu e a gente fez um debate no Congresso super importante, apoiado aí pelo MIR, o Ministério da Igualdade Racial, pelo Ministério dos Povos Indígenas, para que a gente pudesse ter uma atualização da lei de cotas. Eu queria agradecer mais uma vez aos parlamentares, aí, tanto da Câmara e do Senado, que aprovaram essa nova lei. E ela trouxe uma novidade, foi a ampliação do percentual de reserva de vagas, que antes era de 20%, passou para 30%. E a gente pôde ter também cotas específicas para quilombolas e indígenas. Isso foi super importante porque pela primeira vez a gente vai ter um concurso com reserva de vagas para indígenas e quilombolas, além do que já tinha antes, que é pessoas com deficiências e pessoas negras. Então, nesse ano, a pessoas com deficiência se mantém 5%, essa é uma regra já muito antiga no serviço público brasileiro. E para pessoas negras mudou de 20% para 25%, e os outros 5% são divididos 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Então, a gente vai ter uma ampliação dessa reserva de vagas para a gente realmente conseguir garantir uma maior diversidade de serviço público. E o CPNU 1, a gente teve um resultado, que foi o resultado que todo mundo ficou se questionando, e tentando entender o porquê desse resultado, e que a gente observou não só no nosso concurso unificado, mas também em outros concursos, que era as mulheres. Elas são, muitas vezes, a maioria dos inscritos, ou próximo da maioria dos inscritos, mas o percentual de aprovação acaba caindo. E aí a gente tem feito uma discussão, lembrando que no CPNU a gente tem uma equipe do IPEA, junto com a ENAP, junto com o Ministério, estudando todos os resultados para a gente poder fazer aperfeiçoamentos. Como uma nova política pública, a gente avalia ela e vai fazendo aperfeiçoamentos. E aí a gente percebeu que as mulheres, na verdade, elas deixavam de passar, no caso do CPNU1, foram 56% das inscritas, 54% das que fizeram a prova e menos de 40% aprovadas no final. E a gente viu que tinha sido principalmente na passagem da primeira fase para a segunda fase que tinha caído o percentual de mulheres, que é justamente a prova objetiva, onde o estudo mais focado, aquele estudo mais
que é muito objetivo, né, e voltado para aquele concurso específico, faz a sua diferença. E muitas vezes a pessoa deixa de passar por uma questão, ela errar uma questão faz ela não passar. Então a diferença entre as pessoas que passam ali no final e as que não passam é pequena muitas vezes, né? Então, e aí, por outro lado, as mulheres têm uma bagagem de estudo maior, elas têm toda uma experiência que na segunda fase, que é a fase discursiva, todo aquele conhecimento acumulado pode ser utilizado, né? Então a gente percebeu que se a gente fizesse uma política que o MRE fez no seu concurso ano passado, talvez num concurso unificado, a gente poderia ampliar a chance das mulheres de passarem no concurso. Então, a equiparação é uma novidade, ela veio da experiência do Ministério das Relações Exteriores, né, do concurso para diplomatas, e a gente resolveu, então, implementar esse CPNU. Então, como é que funciona? A gente vai ter a primeira fase, né, todo mundo vai fazer a prova objetiva no dia 5 de outubro, né, lembrando que o pessoal que está se inscrevendo aí, a prova da primeira fase é no dia 5 de outubro, e a gente vai ver quem passa para a segunda fase, né, dependendo das suas notas nas provas objetivas. E a gente vai chamar para a segunda fase, que vai ser lá em dezembro, 9 vezes o número de vagas para cada especialidade, para cada também modalidade, né? Se é ampla concorrência, se é as reservas de vagas, etc. E aí a gente vai ver, se as mulheres não forem no mínimo metade das pessoas que passam para a segunda fase, então a gente vai chamar mulheres para completar e elas estarem em mesma quantidade que homens em todas as especialidades, em todas as modalidades. Então, para mulheres na ampla concorrência, mulheres negras, mulheres indígenas, né? Então a gente vai fazer isso e aí no final vai passar quem tiver as maiores notas somadas, né? Vale a nota final, que inclui a nota que eles tiveram na prova objetiva, a nota na prova discursiva e naqueles cursos, naquelas vagas em que existe também títulos, também a nota de títulos, né? E aí essa nota final vai ser o ranqueamento e, portanto, todos os homens que passarem na primeira fase vão continuar concorrendo e vai valer no final quem tiver a maior nota. Não é reserva de vagas, continua valendo a maior nota. Muito bem, a gente vai ter muito tempo ainda para a gente explicar detalhadamente tudo isso e a gente vai então para a nossa primeira pergunta de hoje com o meu colega da Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões, Renato Ribeiro. Oi, Renato, bom dia. Bom dia, Maria, bom dia, ministra. Ministra, uma questão que traz muita dúvida aí para quem vai participar dessa prova, é que o Ministério Público, na semana passada, entrou com uma ação pedindo a suspensão do concurso, apontando aí supostas irregularidades no edital em relação às cotas e, principalmente, algumas questões ali relacionadas ao sorteio. E ontem o Ministério Público Federal também enviou uma recomendação ao Ministério da Gestão para que promova alterações no edital, justamente em questões relacionadas às cotas e também nessa questão de sorteio. Eu quero saber o que a pasta pretende fazer a partir de agora, né? Se estuda uma ação judicial para derrubar essa ação do Ministério Público ou estuda alterar o edital também. Como é que está isso aí que possa garantir uma maior segurança aí para os candidatos? Obrigado. Super obrigada pela pergunta, né, Fábio? Eu acho que essa pergunta talvez seja que todo mundo quer fazer, então para mim é ótimo poder já responder ela como uma das primeiras perguntas. Acho que é muito importante dizer que o Ministério Público Federal, a gente tem tido diálogo com ele desde o CPNU 1, né? E essas duas ações que eles fizeram, numa a gente ainda foi notificado recentemente, na segunda a gente ainda não foi notificado. Ela não é algo que impede a gente continuar o processo, né? Na verdade, a gente estamos prestando esclarecimentos e é o mesmo esclarecimento que eu quero prestar a toda a sociedade brasileira para esclarecer, e eu acho que tem muita incompreensão sobre o que foi feito. Em relação, acho que a primeira ação que tinha, que era justamente questionando algumas questões na banca de heteroidentificação. E aí eu queria reforçar que a gente para o CPNU 1 e tanto agora para o CPNU 2, a gente chamamos vários especialistas em banca de heteroidentificação. O Brasil, felizmente, já aplica cotas há muitos anos nas universidades, né? Então já tinha essa discussão, inicialmente não tinha banca de heteroidentificação, então tinha muitos problemas com pessoas que entravam, que na verdade não eram pessoas negras, né? Por ser puramente autodeclaração. Então, o Brasil passou a aplicar bancas de heteroidentificação. E a gente foi evoluindo nisso, e há uma grande discussão no Brasil sobre isso. A gente pegou, justamente junto com o Ministério da Igualdade Racial, chamamos vários especialistas para pensar como seria feito no nosso concurso. E eu queria lhe dizer que a gente fez uma coisa super importante, é uma banca presencial, então a pessoa tem que ir até o local. São 5 membros, né, da banca, todos eles certificados, todos eles fazem curso de formação para poder estar ali na banca.
né? E é uma avaliação individual se aquela pessoa é uma pessoa sujeita a uma discriminação. Essa é a pergunta que é feita, né? Não é um tribunal, as pessoas não avaliam características físicas, obviamente que avaliam fenótipo, né? Mas não existe um parâmetro, é uma avaliação daquelas pessoas que foram treinadas e faz avaliação. E a lógica do CPNU1 tem que ter maioria, né? Então eram 5 pessoas, pelo menos 3 têm que dizer que aquela pessoa é uma pessoa negra, né? Caso elas não aprovassem, ela tem direito a recurso. E aí vai para uma nova banca com 3 pessoas, e aí sim são imagens que foram gravadas e fotos feitas naquele dia que ela foi presencialmente, mas 3 pessoas avaliam. E de novo ali tinha que ter maioria, no mínimo 2 pessoas tinham que dizer que aquela pessoa era negra para ela então ter o seu recurso aprovado. Queria dizer que das pessoas que se inscreveram no CPNU1, 82% tiveram sua autodeclaração confirmada. Então, foi um número muito amplo. A gente teve mais do que o percentual de 20% de pessoas negras aprovadas no concurso. Chegamos a 24% de pessoas negras aprovadas no concurso, ou seja, a política ela foi atendida, né? E aí, do CPNU1 para o CPNU2, na banca, a gente fez uma inovação. Fruto do debate com o Congresso, que foi super importante. Que a gente fez uma mudança, é o seguinte: supondo que a pessoa não teve maioria na primeira banca, né? Foi, por exemplo, 4-1. 4 pessoas disseram que ela não confirmaram a autodeclaração e uma pessoa confirmou a autodeclaração. Ela pede o recurso e vai de novo para uma banca. Supondo que ainda seja 2-1, ou seja, 2 não confirmam, 1 confirma. Essas pessoas irão passar. Por quê? A gente está discutindo o que é uma dúvida plausível sobre a autodeclaração. Então, se pelo menos uma pessoa na banca original e uma pessoa na segunda banca confirmarem a autodeclaração, essa pessoa será, então, confirmada como a sua autodeclaração será confirmada. Então, essa é uma mudança importante que a gente fez, já avançando. E a gente já tinha feito várias outras questões, por exemplo, que foi um questionamento do Ministério Público, que era se a pessoa não comparece à banca, não pôde comparecer. A gente antes considerava isso uma fase do concurso que ela teria faltado e, portanto, ela saía do concurso. Esse ano a gente não está fazendo isso. Quem não comparecer à banca, ela não participa da parte das vagas reservadas, mas ela continua participando na ampla concorrência. A inscrição dela continua válida. Continua válida e ela vai participar na ampla concorrência. Então, a gente fez algumas mudanças muito focadas, justamente, todas essas mudanças foram frutos do diálogo com o Ministério Público. Agora, a segunda parte que eu queria falar é do sorteio. Isso é uma grande inovação e eu queria dizer que isso amplia em muito a política de cotas, né? Eu acho que isso aqui eu queria explicar porque é muito importante as pessoas entenderem isso. O que a gente tem visto de questionamento é como se fosse o contrário, como se estivesse reduzindo a política de cotas. E, na verdade, a gente está ampliando. E, de novo, foi algo que veio da nova lei, que é super importante. O que a nova lei fez? Ao ampliar para 30%, né, as reservas de vagas, ela disse que qualquer concurso que tenha pelo menos 2 vagas já tem que ter aplicação da lei de cotas, né? Então, uma vaga seria para cotas e a outra vaga seria para ampla concorrência. Então, no mínimo 2. Né? No caso de pessoas com deficiência, tem que ter 5 vagas. Tendo 5 vagas, uma é para pessoa com deficiência, as outras 4, aí vai ser uma para negra, enfim, vai ter as suas divisões ali. Mas essa é a lógica da regra. Só que a gente tem no Brasil, por exemplo, médicos. O médico você faz para aquela especialidade. Então, no CPNU2, temos 40 vagas de médicos, cada uma para uma especialidade. Então, enfim, é cardiologista, né, neurologista, cada uma é uma especialidade. Então, na prática, é como se fosse cada uma um concurso. Não se aplicaria cotas nesse caso. São 40 vagas de médico para a qual não teria nenhuma cota, porque elas são só uma vaga. O que o sorteio fez? Juntou essas 40 vagas e a gente sorteou entre elas as que seriam, então, para cotas. E da gente sorteou 35% dessas 40 vagas tem que ter cotas. Então, como é que ficou? Ficaram 9 vagas para pessoas negras, né? 3 vagas para pessoas com deficiências, 2 vagas para indígenas e uma para quilombola. Então, a gente tem 14 vagas que estão agora sendo destinadas a cotas. Então, vocês percebem a diferença em relação ao se não tivesse sorteio. Essas 40 vagas simplesmente não teriam nenhuma cota. E agora, das 40, 14 estão participando são de cotas. E as pessoas, ao se inscreverem, já sabem que aquelas vagas são reservadas para cotas e, portanto, se aplica a lei de cotas. Então, isso é uma diferença muito grande. E eu dei exemplo dos 40 médicos, mas tínhamos 169 vagas no concurso do 2
para a qual não se aplicaria nenhuma cota, porque elas são para uma única especialidade. Então, seria uma única vaga sem nenhuma cota. Embora sejam 169 vagas no total, cada uma delas é aplicável para um tipo específico de trabalho, então não seria considerado um concurso com uma vaga só. Exatamente. Aí a gente sorteou, então 35% dessas 169 agora tem aplicação da lei de cotas. Então, o sorteio foi uma grande inovação que veio na lei. A gente fez a regulamentação dele e aplicou nesse concurso, e eu queria explicar para as pessoas, né, que o prazo entre a aprovação da lei, a sanção da lei e o concurso, o edital do concurso, era pequeno. Então, a gente fez uma discussão, mas era uma discussão que já vinha sendo feita. A gente participou, chamamos vários especialistas para poder aplicar isso. E essa ideia de sorteio veio já também de vagas da lei anterior. Né? Na lei anterior, como a percentual era menor, tinha mais situações em que não se aplicava a lei de cotas. E, por exemplo, um caso muito típico era de professores nas universidades. Né? Professores foi uma área onde houve concurso no período de vigência da antiga lei. Em geral, professor é uma especialidade. Estou falando da minha área lá. Em geral, é macroeconomia voltada ao setor público. Macroeconomia... Então, a gente não aplicava a lei de cotas. E as universidades começaram a juntar as vagas, fazer um edital com várias vagas para poder aplicar a lei de cotas ali. Então, essa lógica já foi sendo pensada anteriormente e a gente fez um trabalho enorme de evitar fracionamento. Então, a gente tentou o máximo a lei ser aplicada de uma maneira ampla. Ainda assim, como a gente tem especialidades, algumas não se aplicariam e com sorteio a gente pôde, então, aplicar a lei de cotas. Muito bem, vamos seguir com a nossa rodada de perguntas, ministra. A gente vai agora ao Rio de Janeiro, falar com a Ana Clara Veloso, do Portal Extra. Oi, Ana Clara, bom dia. Oi, bom dia, gente. Obrigada aí pela oportunidade. O concurso público segunda edição, né, ele traz aí a previsão de, em conhecimentos gerais, cobrar a disciplina de tecnologia no trabalho. E a ministra já falou que isso tem a ver com a intenção de trazer uma mentalidade digital para o serviço público. Eu queria perguntar aí, olhando um pouco para o passado recente, presente e para o futuro, primeiro se, através da primeira edição, já foi percebida uma mudança de perfil dos servidores nesse sentido, então se os órgãos e pastas já relataram a chegada dos aprovados com propostas, com uma nova mentalidade e, em segundo lugar, se aí para a segunda edição e para futuras edições, se são buscadas outras características que vão além ali dos conhecimentos técnicos, então perfis mais criativos, o que pode ser buscado aí através das provas e como fazer isso. E além, né, ministra, das questões técnicas e buscar aquilo que ficou conhecido no mercado como soft skills, vamos dizer assim, né? Que são as habilidades das pessoas. Olha, tanto Ana Clara e Mariana, né? Essa é uma discussão já tem algum tempo no concurso público, né? Sobre essas outras habilidades. Mas antes eu falar rapidinho sobre a questão da mentalidade digital do servidor público, né? Primeiro, ainda não teve tempo dos ministérios avaliarem isso. As pessoas estão chegando, né? Acabaram... algumas pessoas ainda estão no curso de formação, nasquelas carreiras que têm exigência de curso de formação. Outras pessoas estão chegando. Vocês devem ter visto aí alguns ministros. O Padilha recentemente fez um evento com os novos servidores, eu fiz também. Outros ministérios estão fazendo seus eventos com os novos servidores, o Ministério do Planejamento fez. Né? Então, as pessoas estão chegando. A gente ainda não teve tempo, acho que ainda, de avaliar, mas a gente está, sim, fazendo, como eu disse, um acompanhamento junto com o IPEA e com a ENAP, e o Ministério, para que a gente possa fazer essa avaliação. Então, a gente vai te dar em breve. Mas a lógica, né, que é importante, a gente não foi transitar em várias áreas e pensar, ajudar nessa lógica de transformação digital. Agora, especificamente sobre a questão de soft skills e outras, né, habilidades, eu acho que os nossos concursos ainda não são capazes de fazer isso totalmente, né? A gente está discutindo como é que faz isso. E existe sempre a questão que a coisa mais difícil do serviço público é não ter uma grande subjetividade na prova, né? Então, como é que a gente garante uma certa idoneidade, integridade, isonomia no concurso e, ao mesmo tempo, procurando isso. Então, a gente está discutindo isso, ainda não está aplicado nesse, né, de certa maneira. O perfil da prova ser um pouco diferente. A gente aumentou, agora são 2 questões discursivas. Ela melhora um pouco isso, mas ainda é baseado no conteúdo que as pessoas conhecem e não tanto nessas outras habilidades. A gente está avançando e acho que a gente vai ter uma discussão. A gente fez um seminário internacional sobre contratações. Estamos fazendo parceria com outros países para ver como é que eles fazem isso,
para que a gente possa no futuro avançar aí mais nessas outras, nessa capacidade de, com garantia de total integridade da unidade, procurar também outras habilidades importantes para os servidores públicos. Para a gente só esclarecer um pouquinho melhor, né, para quem está nos acompanhando, a gente está falando aqui de habilidades subjetivas, né, Sim. ministra? Como, por exemplo, a capacidade da pessoa de solucionar problemas, de resolver conflitos com os colegas ou com sua chefia. Tudo isso são habilidades muito subjetivas que são interessantes, mas que são difíceis de ser medida numa prova de concurso, né? Exatamente, essa é a nossa grande dificuldade. Quem já passou num processo seletivo em empresas, faz algum tipo de dinâmica de grupo, que são formas de você avaliar a pessoa ali simulando um ambiente de trabalho, né? Então, são coisas que podem ser apresentadas. Só que a gente tem que lembrar que um concurso público, né, se a gente vocês viram as judicializações por questões pequenas. Imagina a gente conseguir ter um processo que não há nenhum tipo de questionamento, né, trazendo essas habilidades. Agora, a gente tem trabalhado na formação dessas habilidades depois, né, para aquelas pessoas que já têm de forma que a sua bagagem já trouxe, é claro que é muito importante, mas aquelas pessoas que ainda não trouxeram essa bagagem, tem muita gente jovem que entra no Serviço Público Federal, a gente está treinando elas para isso. Então, o próprio curso de formação, naquelas carreiras que ele tem uma parte grande de interação. Muito grande, de solucionar problemas, de resolver problemas, de você dar casos, estudo de casos para que aquelas pessoas aprendam a resolver. Então, a gente está fazendo que essas pessoas aprendam na prática, seja no curso de formação, seja também no seu dia a dia, aí, na chegada no Serviço Público Federal. Tá certo. Vamos conversar agora, então, com o Lucas Arruda, da Rádio CBN de Recife. Oi, Lucas. Bom dia. Muito bom dia também, ministra. Minha pergunta é bastante objetiva. O CPNU tende a virar uma política de Estado. Nós estamos falando do CPNU 2, mas possivelmente vamos falar no futuro também de outras edições do CPNU. Obrigado. Obrigada, Lucas, também pessoal de Recife. Bom dia a todos aí, também de todo Pernambuco. Olha, Lucas, a gente está trabalhando para isso. Né, a decisão nossa foi justamente nessa edição do CPNU 2 chamar a ENAP para estar mais próxima na execução do concurso. A ENAP agora é quem está quem fez a contratação da banca, né? A ENAP agora assumiu a execução do concurso, obviamente em parceria muito forte com o Ministério, que é, digamos assim, o gestor da política. A nossa ideia é que a gente possa deixar tudo pronto para que essa política se torne uma política permanente. E é nessa lógica que eu acho que toda política permanente deve ter, como foi o Enem. Faz a primeira edição, aperfeiçoa para a próxima, aperfeiçoa, até que o momento ele fica tão tranquilo que você entra num certo voo de cruzeiro aí, tranquilo para permanecer. A nossa visão é que a gente está trabalhando com essa lógica, né, que se torne, de fato, uma política permanente, mas, obviamente, depende de quem, das próximas, né, a gente não terá em 2026, né, como a gente falou, a gente fez em 2025 justamente porque 2026 é um ano eleitoral, tem muito mais restrições nessa área de concurso, e a gente espera que a partir de 27 ele volte, né, e temos novas edições. Acho que a ideia de ser bianual seria uma ideia bem razoável, né, de 2 em 2 anos, porque a gente olha, inclusive, que o ideal para o serviço público é concursos para menos vagas para cada área, né, mas obviamente somadas dão muitas vagas, e de forma mais perene e mais frequente, para que a gente não tenha grandes choques de gerações. Então, a gente está trabalhando para isso, estamos documentando, estamos fazendo junto com várias instituições para que isso seja um conhecimento que fique no Serviço Público Federal e que possa, então, ser replicado aí mais para frente. Essa questão de menos vagas também tem a ver com não esperar acumular, né, um déficit muito grande nos órgãos públicos, né, ministra? Porque fazer o concurso é caro, é difícil, cada órgão fazer o seu, e às vezes o órgão fica aguardando muito tempo, os funcionários vão se aposentando, enfim, vão ficando as vagas e aí fica acumulado um déficit muito grande. Exato. Esse foi um grande problema e aí muitas vezes tem a ver com a mudança de governo também, né? O governo anterior, eles tinham uma lógica de que não precisavam contratar servidor público, ou só em pouquíssimas áreas, ou onde também foi imposto judicialmente a contratação em casos como o meio ambiente, né? Pela grande problema que estava acontecendo nessas áreas. Então, mesmo que você tivesse a política de CPNU, a não autorização de vagas impediria a realização do concurso. E a nossa visão, não, é que a gente precisa justamente
ter uma entrada quase que constante, né, como é feito, por exemplo, para diplomata. Todo ano temos 50 vagas para diplomatas e o corpo de diplomatas vai se mantendo relativamente com uma quantidade estável e com várias gerações de pessoas entrando. E no Serviço Público Federal, infelizmente, acabava acontecendo de você ter um governo que faz concurso de forma mais perene, aí vem um outro que não faz, aí fica anos sem concurso, aí vem um outro que volta a fazer concurso, e a gente tem... E aí a gente chama de gerações. Então, você tem quase que de 10 em 10 anos uma entrada, e aí quando chegou um grupo que vai se aposenta muita gente, você perde conhecimento e fica com uma deficiência muito grande na capacidade de prestar o serviço à população. Então, na nossa visão, o ideal é isso. Menos vagas, mais constante. Juntando todo mundo, a gente consegue fazer, né, aplicar as cotas, fazer tudo o que a gente precisa para aumentar a diversidade, e a gente mantém o serviço público de uma forma muito mais estável e garantindo à população a sua prestação de serviço. Muito bem, vamos para a nossa quarta pergunta, então. Rádio Acústica de Camaquã, no Rio Grande do Sul, Rodrigo Vicente. Oi, Rodrigo, bom dia. Oi, Mariana, bom dia. Bom dia, ministra Esther. Aqui no Rio Grande do Sul, 9 graus de temperatura. Acho que um pouco diferente do resto do Brasil, mas a gente viveu uma semana passada de em torno de 1 grau ou até temperaturas negativas aqui. Mas, ministra, a contratação desses novos servidores, eu acho que o CNPU, ele com certeza é um modelo, como o próprio colega destacou ali, que deve ser, acho que deve permanecer para fins de política pública mesmo, né? Acho que ele é muito acertado. E a grande adesão, né? Acho que 100 mil, com um número tão alto de inscritos, né? Acho que 100 mil inscritos só nas primeiras 24 horas, o número vai ser muito maior do que esse. Acho que já mostra que o CNU é um sucesso. Mas, por outro lado, ministra, eu acredito que essa contratação de novos servidores, né, milhares na verdade, deve gerar um impacto orçamentário considerável. Eu gostaria de que a senhora explicasse um pouquinho como que acontece, né, essa equação, essa expansão do quadro de pessoal, no mesmo tempo que se fala muitas vezes de uma responsabilidade fiscal maior, de cumprimento do novo arcabouço fiscal. Como que é feita essa equação no governo para que entrem novos servidores, mas que isso também não afete as finanças públicas? Perfeito, Rodrigo. Obrigada também aí, cumprimentar o pessoal do Rio Grande do Sul. Né? De fato, o frio que teve aí, infelizmente, as novas cheias, né, que tiveram no estado, né, felizmente não tão grave quanto o ano passado, mas também, mais uma vez, afetando a população do Rio Grande do Sul. E acho que a gente tem trabalhado junto com o governo federal, com os governos estaduais e municipais, para a gente evitar, né, que isso vá se repetindo. Mas aí, eu acho que sobre as suas perguntas, Rodrigo, eu queria falar o seguinte. A gente teve, nos últimos, de 2010 até 2023, mais de 240 mil pessoas se aposentaram no Serviço Público Federal. E a nossa previsão é que nos próximos 10 anos, mais 180 mil pessoas se aposentem no Serviço Público Federal, justamente porque a gente tem uma idade média muito alta. Pela falta de concurso que houve num período recente, né? A gente tem uma média de idade muito avançada, então a gente tem uma preocupação em não gerar, na verdade, em repor as saídas anteriores, né? Porque houve concurso, mas não foi para as mesmas áreas onde houve saída. Então, você teve um saldo líquido muito negativo em algumas áreas, onde você tem uma perda gigantesca de pessoas. O presidente sempre fala que quando ele saiu, tinha mais de 1.700 pessoas no IBAMA, ali atuando na fiscalização, no licenciamento. Quando ele voltou, tinha menos de 1.000. Né? Então, só para dar isso, 2010 para 2023. Né? Então, e, obviamente, a quantidade de necessidade de licenciamento, da proteção ambiental só aumentou e faltava gente. Então, a gente está repondo muito abaixo da quantidade de gente que saiu. Por quê? Primeiro, também por restrições orçamentárias, mas também por uma mudança na digitalização. A digitalização faz com que a gente precise de menos servidores, mas não significa que não precisa contratar servidores. Então, a gente já tem feito muito abaixo da saída, então isso já gera uma reposição muito menor do que a saída, não é 1 para 1, porque não precisa, e também porque temos limitações. Né? E, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que se a gente pegar todo o gasto pessoal no Executivo Federal, e aí eu estou falando do Executivo porque os outros poderes têm, eu não sou responsável, né, pela contratação e também a questão de reajuste salarial nos outros poderes, a gente é responsável pelo Executivo Federal. Quando a gente pega, nesses 4 anos do presidente Lula, que a gente retomou concursos, retomou uma negociação com servidores, né, vamos conseguir que eles não tenham perdas salariais como tiveram no período anterior. Mesmo assim, fazendo tudo isso, a gente vai manter
o gasto com o pessoal totalmente estável em relação à nossa economia, em relação ao PIB. Então, foi totalmente de forma responsável fiscalmente, mas a gente não pode perder a responsabilidade social, que é de prestar o serviço à população. Então, a gente está conseguindo fazer isso de forma muito correta, muito responsável, mas garantindo o que é mais importante para a gente, é uma boa prestação de serviço público à nossa população. Muito bem, antes de eu chamar o meu próximo colega, ministra, eu queria lembrar os jornalistas de todo o país interessados em participar no Bom Dia Ministra, Bom Dia Ministro, eles podem encaminhar mensagens para o telefone 61 99222 1282, esse é um número de WhatsApp, e aí ele deve informar a emissora, o veículo, o município e o estado de origem para eles serem incluídos na lista de interessados aqui em participar. A nossa colega Mariana, que está aqui também no estúdio com a gente hoje, vai coletar aí esses dados e garantir a participação desses colegas jornalistas. Bom, vamos seguir então com as perguntas das outras rádios, ministra. Agora a gente vai a Belém, no Pará, conversar com a Rádio Liberal, Rodolfo Souza. Oi, Rodolfo. Tudo bom? Bom dia, Mariana, colegas, para a ministra, quem está também nos acompanhando nesse momento. Ministra, a gente tem um déficit aqui no Pará da entrada de mulheres no serviço público do Estado ou em cidades no interior ou mesmo na capital. Como é que o seu ministério, como é que a sua pasta com a expertise, né, muito voltada nesse tema, pode auxiliar até no convencimento mesmo de ações que já estão sendo utilizadas a nível federal, que elas possam ser repassadas para o nível estadual, para que mais mulheres também entrem no serviço público municipal e estadual? Muito obrigado. Super obrigada, Rodolfo. Eu queria dar um oi aí para o pessoal de Belém, em todo o Pará. Eu quase fui aí na inauguração do parque que será a sede da COP, né, que ficou muito bonito. Ali era um terreno da União. É um terreno da União, na verdade, que está cedido ao governo do Estado. A gente ficou muito feliz com o resultado. Aí, acho que está tendo as férias, né, a colônia de férias aí no parque onde será a sede da COP. Então, a gente está muito feliz com isso. E aí, Rodolfo, queria te falar, eu acho que foi uma excelente pergunta. E no Ministério, desde que eu cheguei, a gente tem uma preocupação muito grande com a cooperação federativa, né? A gente sabe que a gestão pública, para ser boa, ela tem que ser nas 3 esferas. A maior parte dos serviços públicos é prestada na ponta, ali pelos prefeitos, prefeitas, pelos governadores, governadoras, né? Então, os servidores públicos dessas áreas é quem muitas vezes faz o atendimento direto à população. Então, a gente sempre trabalhou com a ideia de como é que a gente gera boas práticas também na ponta. A gente criou no Ministério uma coisa que chama Programa Nacional de Gestão e Inovação, que a gente faz a cooperação com os estados para levar várias iniciativas do governo federal para os estados, também aprender com as boas práticas aí dos municípios e dos governos estaduais. E estamos trabalhando também diretamente com prefeituras. E aí uma das áreas que a gente faz cooperação muito grande é nessa área de servidores. E a nossa iniciativa, essa iniciativa agora de equiparação, a gente acha que será um exemplo que a gente vai fazer todo o estudo e levar como uma boa prática para os municípios e para os estados. Né? Não será de forma impositiva, a gente acha que isso tem que ser feito de maneira dialogada e mostrando o resultado positivo da política pública e como isso pode fazer uma transformação, né, para aumentar a diversidade, a inclusão aí na contratação. E a gente tem feito parcerias importantes na área de formação de servidores, né? Formação de lideranças, formação de prefeitos e prefeitas. A gente faz, a ENAP, ela faz essa formação de liderança, formação de prefeitos e prefeitas, formação de servidores. A gente tem feito essa pactuação muito grande nas diversas áreas do Ministério, mas em especial na área de gestão de pessoas. E aí eu queria dar um exemplo de uma política que a gente fez que várias prefeituras e governos estaduais começaram a replicar, que também tem a ver com políticas afirmativas, que foi a cota para mulheres em situação de violência nas contratações públicas. Né? A gente viu que a iniciativa do presidente Lula de assinar um decreto com isso fez com que outros estados e municípios passassem a adotar também nas suas contratações. Então, a gente acha, viu, Rodolfo, que essa política que a gente está fazendo agora, que foi testada, né, foi aplicada pela primeira vez no MRE, agora estamos aplicando no CPNU, a gente acha que isso vai ser uma boa prática que em breve chegará às prefeituras também e aos governos estaduais. Isso é importante também, né, ministra, porque para que as pessoas tenham acesso de maneira mais padronizada, né, ao atendimento ao público, ao serviço público, e também porque são as prefeituras e os governos do estado também que aplicam as políticas públicas do governo federal, então é importante ter essa uniformização, né? Exato, acho que a gente, para o serviço público brasileiro ser
se aprimorar, temos que trabalhar com as 3 esferas, porque justamente o governo, no caso, por exemplo, saúde e educação, o governo federal ele financia muito a educação básica, a atenção primária, a atenção aí de média e alta complexidade. Lembrando que recentemente a gente lançou, aqui tem especialistas, né, que agora tem especialistas, né, que é um programa super importante do governo federal, mas quem vai fazer na ponta são os estados e municípios. E, portanto, a gente trabalha nesse aumento na transformação da gestão pública também aí na ponta, para que a gente possa ter um bom atendimento à nossa população. Muito bem, vamos então ao veículo 6, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos falar com a Selma Freua, do portal O Tempo. Bom dia, Selma. Salma Freia. Salma, acho que seu áudio está fechado. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Então, ministra, eu queria saber se a senhora saberia dizer para a gente como que é a participação de Minas em inscrições para o concurso público e, de forma geral, como é que é a distribuição nacional, para a gente entender se há locais em que há muitas inscrições e outros que talvez vocês trabalham para que haja mais participação das pessoas. Olha, Salma, eu estou sem os dados aqui exatamente, mas Minas tem uma inscrição alta. As mais altas são do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, mas Minas está ali próximo, São Paulo e Minas, em termos absolutos, estão bem próximos ali do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Né? A gente acha que Minas tem, né, também sempre teve uma participação importante no outro. Acho que eu estou sem aqui os dados dos resultados, mas depois a gente pode até passar aqui para você, viu, Salma, para a gente poder falar. E eu queria eu acho que eu tenho aqui as vagas regionalizadas, é isso que eu queria ver. Né? No Sudeste, a gente tem... Vou até ter que botar meus óculos aqui. 818 vagas no Sudeste, mas eu tenho uma abertura aqui para... Eu devo ter aqui as de Minas, que aí... acho que está 100 aqui, as vagas de Minas. Mas a gente tem... eu acho que o pessoal de Minas já tem uma tradição importante aí no Serviço Público Estadual. Tem sido um parceiro nosso importante também em modernização da gestão. E a gente acha que vai ter uma inscrição muito grande do pessoal de Minas. Mas a gente pode ver esse balanço, né, e depois eu concordo com você, eventualmente, de fazer ações específicas em alguns estados para ampliar as inscrições. A gente tem, ministra, essa intenção, assim, e esse objetivo de tornar mais... igualmente distribuído em todo o país, as inscrições? Isso faz diferença do ponto de vista do governo federal? Como é que o Ministério da Gestão enxerga essa distribuição das inscrições para o concurso? Olha, a gente tem... O nosso objetivo é a diversidade na aprovação, né? E a gente conseguiu alcançar isso no primeiro. A gente teve a aprovação de todos os estados brasileiros. Tivemos pessoas de mais de 900 cidades, 908 cidades, pessoas aprovadas. Então, e muitas do interior. Né? Recentemente, quando eu fiz a recepção dos novos servidores do Ministério, tinha um rapaz que era de uma cidade, ele fala, da zona rural de uma cidade do interior do Ceará. E ele só fez o concurso porque a prova ia acontecer próximo da casa dele. Então, a gente percebe que fazer a prova... lembrando que a gente vai ter, de novo, em 228 cidades as provas, né? E cidades que estão distribuídas aí de forma a que as pessoas estejam próximas do local de provas, né? Então, para que as pessoas não precisem se deslocar com grande antecedência, não custe, né? Não tenha que arcar com custos de deslocamento para fazer a prova. Basta só o custo realmente daquele deslocamento no dia para ir fazer a prova. Lembrando que a gente mudou para a tarde, né? Então, são 2 dias, mas sempre à tarde, então facilita o deslocamento no mesmo dia. Acho que tudo isso está facilitando para que as pessoas possam fazer. E a gente tem, sim, uma intenção em uma grande aprovação regionalizada para manter essa diversidade regional brasileira e cada um poder trazer suas experiências. A gente acompanha as inscrições, mas as inscrições são uma questão muito individual. Então, é difícil que a gente pensa em, obviamente, fazer ações, explicar. Aqui, o Bom Dia, Ministra, ajuda muito a gente falar aí com o Brasil inteiro e poder chamar a atenção das pessoas, né? Reforçando que as inscrições vão até o dia 20, agora de julho, então para o pessoal ficar atento. E a gente está com uma expectativa boa de que a gente vai de novo conseguir repetir esse padrão de ter gente aprovada no Brasil inteiro, né? Ter gente
de concentrar, né, a aprovação também, não só saindo das capitais para indo para as cidades do interior, para que a gente traga toda essa diversidade brasileira para dentro do Serviço Público Federal. Muito bem, vamos encerrar essa rodada com a pergunta da Rádio Litoral de Santos, São Paulo, Rick Santos. Oi, Rick, bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia, ministra. Prazer falar com vocês, mandando um abraço aqui do litoral, começando de Maresias, passando por Guarujá, Santos, Praia Grande, São Vicente. E eu queria perguntar para a ministra, no governo passado, infelizmente, a gente não teve concursos públicos, né? E qual é a previsão, ministra? E até nessa gestão do presidente Lula, porque talvez a maior reclamação da população seja a falta de pessoal para atender essas vagas, que o concurso público talvez é a mais legítima participação justa do brasileiro para poder trabalhar e atender a população brasileira. Por quanto tempo, ministra, a falta desses concursos, pode ser até uma porcentagem, quanto tempo que poderemos ter, preencher essas vagas que ficaram tanto tempo sem o preenchimento? Obrigada, Rick. A gente está, como eu falei até na resposta anterior, a gente está no processo de fazer, acho que uma coisa importante que a gente fez quando chegou foi o que a gente chama de um dimensionamento da força de trabalho, ou seja, tentar identificar onde faltava mais pessoas para poder ir preenchendo. Né? Então, a gente fez isso, tem feito isso com vários órgãos. A equipe do Ministério vai nos órgãos, junto com a área de gestão de pessoas do órgão, para vendo onde está faltando gente, que trabalhos que são importantes, que tipo de perfil de servidor que eu preciso para fazer aquele trabalho que falta, né? Olhando sempre para frente, não só para a atual necessidade, mas com um foco muito para frente de como vai estar o serviço naquela área, o grau de digitalização que aquele serviço vai estar passando e deve passar mais para frente, para que a gente possa dimensionar bem. E aí a gente está fazendo uma programação de autorização de vagas com base nessa nossa necessidade de pessoas. De fato, a gente não vai conseguir suprir toda a necessidade nesses 2 concursos grandes que a gente fez e nas demais autorizações de vagas, mas a gente já está caminhando para uma reposição muito boa no quadro de pessoal, né? Como eu mencionei aqui, o caso do meio ambiente, né, a gente não está no CPNU 2, mas foi autorizado já desde o ano passado e o concurso já está em aberto aí, 460 vagas para o IBAMA. Justamente foi um pedido do próprio presidente Lula para que a gente pudesse recompor ali os quadros do IBAMA, tanto na área de licenciamento quanto de fiscalização. Né? Então, só para dar um exemplo, e a gente tem feito esse trabalho bem de forma correta, né? Muito baseado em evidências, olhando a necessidade efetiva do Serviço Público Federal, tanto agora quanto para frente, e aí aos poucos a gente vai repondo. E aí eu não consigo te precisar, porque ao mesmo tempo que quando o tempo vai passando, vai aumentando a digitalização e a gente vai, então, caminhando aí para conseguir garantir uma quantidade de servidores necessárias à nossa população. E aí eu queria só falar uma coisa interessante, né, que a gente ficou feliz que a nossa lógica foi replicada para a contratação de docentes. E aí são docentes não do governo federal. São docentes aí o MEC fez uma prova unificada para contratação de docentes. E uma coisa que a gente achou bem bacana... Prova Nacional Docente, A né? Prova Nacional Docente, que vai ocorrer esse ano. Né? E aí, usando essa lógica também para a gente juntar num grande concurso, né? E poder fazer um concurso unificado para uma área que é tão importante, né? Que são os docentes aí da educação básica. E aí, o que a gente achou bacana que foi o nosso concurso, né? Teve apelido de Enem dos concursos. Uhum. E aí a prova docente teve apelido de CNU dos docentes. Então, é um passando para o outro a expertise e a gente está muito feliz. E aí, de novo, vai ser nessa preocupação do Rick, né? A gente está aí, o governo federal, ajudando estados e municípios a preencher vagas de docentes, que é talvez aí uma das profissões mais importantes para o nosso futuro, né? E seguindo essa lógica de também ajudar a ter uma espécie de padrão, assim, né, para a prestação de um serviço, nesse caso da Prova Nacional Docente, uma forma de ajudar os municípios a fazerem a contratação, né? Exatamente, Mariana. De novo, aí uma parceria importante do governo federal com os governos estaduais e municipais para que a gente melhorar a nossa capacidade de prestar o serviço à população.
Bom, vamos lá, ministra. A gente tem aí mais pouco tempo agora, então eu vou começar uma nova rodada de perguntas e gostaria de pedir aos colegas que façam perguntas objetivas, ministra também, para a gente poder ter ainda o máximo de perguntas possíveis aqui. Eu volto, então, a falar com o Renato Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. Oi, Renato. Oi. Ministra, só insistindo naquela questão sobre a ação do Ministério Público que pede a suspensão do concurso, né? A senhora disse que está em contato ali com o Ministério Público, mas quando que o Ministério vai responder essa ação que está lá na Justiça Federal, né? Ou se pretende ali entrar em um acordo com o Ministério Público e trazer algum tipo de alteração no edital? E quando, se tem um prazo para isso também? Obrigado. Obrigada, Renato. Olha, primeiro, a ação que a gente já foi notificada, a primeira, a AGU já apresentou nossas respostas, né? Então, a gente está aguardando a decisão judicial. A princípio, a gente não vai fazer nenhuma alteração. A gente está justamente defendendo um pouco as nossas posições e tentando esclarecer as dúvidas que surgiram e mostrando que grande parte dos questionamentos que foram feitos já estão plenamente atendidos pelo nosso edital. Então, a gente imagina que com esse esclarecimento vai ter uma decisão judicial. Se houver uma decisão judicial decidindo que a gente precisa fazer alguma alteração, obviamente seguiremos a decisão judicial. Mas até o momento a nossa expectativa é de que não ocorra isso, mas estamos aguardando tranquilos, né? Acho que todo mundo pode ficar tranquilo também. Só queria reforçar mais uma vez, tudo que a gente fez foi com base numa discussão ampla com especialistas, é isso que a gente está demonstrando, né? Inclusive trazendo a análise de especialistas sobre o que a gente fez. E, obviamente, toda política nova ela tem visões diferentes. Então, a gente está trazendo a nossa, que não é simplesmente uma do governo federal, ela é baseada numa ampla consulta a especialistas, né, e mostrando todas as evoluções que a gente já fez do 1 para o 2, para justamente demonstrar que a gente fez uma avaliação e fizemos algumas alterações importantes. E a gente acredita que a nossa proposta vai ser bem entendida pelo Judiciário e também pelo próprio Ministério Público Federal. Vamos lá, então, Ana Clara Veloso, Portal Extra, Rio de Janeiro. O CNU primeira edição, ele teve uma taxa de abstenção acima da média ali dos concursos públicos. Queria saber se há uma meta para redução dessa taxa na segunda edição e se há um plano de combate para isso. Obrigada. Obrigada, Ana Clara. Na verdade, não foi acima, não. Foi mais, a gente percebe, foi em torno de 50%, né? E essa mais ou menos é o que acontece na maior parte dos concursos. No ano passado, teve a questão de tivemos que adiar a data da prova, então isso, obviamente, fez com que as pessoas, algumas não pudessem mais tinham se programado para maio, não puderam fazer em agosto, quando acabou correndo a prova. Então, a gente sabe que parte foi isso, mas a taxa de abstenção não foi muito acima da média, não. Foi bem alinhado com a média, porque tem uma lógica que as pessoas se inscrevem com a expectativa de que vão conseguir se preparar, e aí aquelas que conseguem acabam realizando a prova e outras que não conseguem desistem de fazer a prova. E a gente fez uma taxa de inscrição de R$70 que permite que as pessoas se inscrevam, aquelas que não conseguirem isenção. Então, não é um valor que, claro, que para uma grande parte da população é um valor que pesa muito, mas ele é muito abaixo da taxa de inscrição de muitos concursos, né? Muitos concursos estavam em torno de R$150, R$160. Então, a gente conseguiu fazer uma taxa. Ano passado era R$60,90, esse ano a gente fez R$70 para qualquer cargo, seja nível médio ou nível superior. Então, a gente acha que isso ajuda as pessoas a se inscreverem com aquela expectativa, vou avaliar depois se eu vou conseguir fazer a prova ou não. Então, é comum que tenha uma abstenção. Agora, o que a gente tem feito, a gente acha que conforme o concurso se torne mais recorrente, as pessoas conheçam a forma de prova, as pessoas vão se sentir mais capacitadas a fazer a prova, mais gente vai estar preparada e mais gente vai começar a se inscrever e fazer a prova depois, né? E a gente tem, a nossa expectativa é que, de novo, vai ter uma taxa de abstenção que não vai ser baixa, porque essa é a realidade dos concursos, mas a gente espera que seja um pouco menor do que ano passado, porque esperamos que que a gente não vá... Não, lembrando que a gente não vai ter adiamento da data de prova dessa vez, porque a gente já tem uma regra importante que, infelizmente, caso ocorra algo
da magnitude que ocorreu ano passado, a gente já tem uma regra para fazer uma prova específica para essas pessoas que foram afetadas e mantendo a data da prova original para as demais pessoas. Então, a gente não terá, assim, né, provavelmente com 99,9% de chance não terá adiamento da data da prova, e isso aumenta a previsibilidade também das pessoas de se organizar para estudarem para essa data. Lembrando que no ano passado a data precisou ser adiada por causa das enchentes no Rio Grande do Sul e para garantir aí condições iguais para todos os inscritos, né, para fazerem a prova, né, ministra? Exatamente, Mariana. Aí a partir dessa experiência, né, que foi totalmente inédita, né, e a gente criou uma nova regra para justamente, se a gente tiver um percentual de pessoas, um percentual mínimo de pessoas atingidas por alguma questão, a gente faz um novo concurso para aquele grupo que foi atingido e mantém o concurso para as demais pessoas. São experiências que vão se somando, consolidando, né? Exatamente. Vamos lá conversar com o Lucas Arruda, da Rádio CBN de Recife. Oi, Lucas. Ainda nessa experiência, ministra, da adversidade ano passado, eu queria entender do ponto de vista logístico se há grandes diferenças com relação à primeira edição do CPNU para essa segunda edição. A senhora já falou perfeitamente dessa regra que foi criada, né, em caso de adversidades, mas do ponto de vista logístico, há grandes diferenças? Olha, da logística, obrigada, Lucas, mais uma vez. Do ponto de vista da logística principal, não tem grandes diferenças, né? Porque foi uma área que foi extremamente bem avaliada, fruto, obviamente, toda a experiência do Enem. Então, a ideia dos Correios como um espaço de armazenamento e de distribuição de provas, a data de levar as provas para o local de prova, a maneira como te armazenou, o acompanhamento da Polícia Federal e da ABIN desde o início, depois da Polícia Rodoviária Federal no transporte das provas, das polícias estaduais, né, militar, civil, bombeiros, defesa civil, todo mundo atuando aí, parcerias importantes com os estados. A gente, inclusive, chamou para o grupo principal aí da coordenação do CPNU o Ministério da Justiça e Segurança Pública pela sua expertise, pela sua relação com os governos estaduais na área de segurança pública. Então, a gente está muito tranquilo em relação ao processo logístico. Agora, uma mudança que a gente fez, duas mudanças importantes no aumento da segurança da prova. Uma delas é ter um detector de metal em todas as salas, né? Isso é uma coisa importante, né? Detector de ponto eletrônico, etc., que a gente já tinha feito da outra vez também. E o código de barra nas provas, né? Que com isso a gente garante, né, de saber quem é a pessoa, de quem é aquela prova, de forma que não identifique o candidato, porque é um código de barras, mas a máquina sabe quem é o candidato. Uma pessoa não sabe quem é o candidato, mas a máquina sabe quem é o candidato. Então, a gente foi trazendo inovações aí importantes também. Porque a nossa ideia é ter um concurso cada vez mais, inclusive, mais seguro para as pessoas que fazem a prova. Bom, vamos seguir. A gente vai falar com o Rodrigo Vicente agora, de Camaquã, no Rio Grande do Sul, de novo, Rádio Acústica. Oi, Rodrigo. Ministra, um dos maiores desafios, eu acho, né, a senhora já destacou o logístico, mas acho que a aplicação também da prova, da correção da prova discursiva, né, para que a metodologia e a tecnologia empregada, acho que garanta, né, maior isonomia e uniformidade, para que ninguém seja, obviamente, favorecido, ninguém seja, enfim, desfavorecido com a correção da prova. Quais critérios serão usados, ministra, para a correção dessas provas discursivas? Olha, a gente tem feito, teve uma mudança em relação ao primeiro, né, não, no nível médio, mantém a lógica, né, é uma redação, né, uma redação dissertativa de um tema associado à vaga, né, nesse ano a gente tem 2 blocos de nível médio, um mais na área de saúde e outro mais na área de regulação. Mas, no caso das provas discursivas dos cursos superiores, né, que são os demais 7 blocos, a gente vai ter 2 questões discursivas, não uma só, como foi ano passado, né, isso já para poder ter mais, captar mais o conhecimento aí das pessoas que estão fazendo a prova. A outra novidade é que será em 2 dias diferentes. Então, também na realização da prova, a gente vai ter um pouco mais de tempo, que vai ajudar um pouco as pessoas a fazerem a sua prova discursiva com mais calma. Lembrando que, no caso da prova discursiva, metade da correção da prova é análise do português e metade é análise do conteúdo.
né? E a gente está pedindo para que a banca dê um gabarito mais detalhado, né? Que foi uma coisa que as pessoas questionaram no primeiro, e dessa vez a banca terá que apresentar um gabarito bem detalhado de como vai ser feita a correção, para que as pessoas possam, depois que tiverem sua prova corrigida, conferirem com esse gabarito e poderem, então, apresentar eventualmente recursos à sua nota, caso não concordem com a avaliação da sua nota, né? E a gente vai ter, então, algumas mudanças aí para dar mais segurança e também mais capacidade dos candidatos a questionarem eventualmente o seu resultado e poderem ficar mais tranquilos com a sua nota final. Lembrando, então, aí aos concorrentes para eles estudarem português, né, ministra? Muito importante. Acho que esse foi um ponto. Até queria, Farina, só rapidinho aqui, sem atrapalhar os nossos a gente tem que correr. A gente tá com um tempinho curto aqui. Que teve um questionamento se não tinha prova, porque não tinha prova objetiva de português, né? E a gente, desde o primeiro, e aí nessa linha, até da pergunta anterior de soft skills, etc., a gente acha que o português ele tem que ser avaliado na escrita. É menos aquela regrinha de, enfim, você sabe o que é um pronome, o que é um artigo, pegar as nossas exceções, o pronome, o artigo, etc., né? As nossas exceções da nossa língua e ficar pegando que é muito aquela coisa de quem se prepara para a exceção. E, na verdade, o que a gente quer é saber se a pessoa sabe escrever, se ela sabe interpretar um texto. É isso que, para a gente, a interpretação do texto em toda a prova objetiva e discursiva, e a escrita, né, correta e o bom uso da língua na prova discursiva. Muito bem. Vamos conversar, então, agora com o Rodolfo Souza, da Rádio Liberal de Belém. Oi, Rodolfo. Oi, novamente, bom dia para todo mundo. Ministra, recentemente você falou da importância da digitalização e capacitação do serviço público, dos servidores. Como é que a sua pasta está auxiliando nesse processo também por todo o Brasil, em cidades e estados aqui da nação? Super obrigada, Rodolfo. Essa é uma ótima pergunta para a gente falar mais uma área de cooperação federativa importante do Ministério, né? Como eu falei desse Programa Nacional de Gestão e Inovação, mas a gente tem uma outra área aí que chama, dentro do Programa Nacional de Gestão e Inovação, que é o PROPEN. O que é isso? É o Processo Eletrônico Nacional, que foi um decreto do presidente Lula do final de 23 e que a gente está disponibilizando aos estados e municípios o processo eletrônico, ou seja, para as prefeituras e governos estaduais saírem do papel e se tornarem digital. Essa é uma das iniciativas super importantes, né, para a gente poder facilitar muito a vida da população, a gente acelera. E tem uma segunda parte, que acho que talvez seja ainda uma etapa ainda mais avançada, né? Uma primeira coisa é sair do papel, e a segunda é a digitalização do serviço. E aí é toda a rede do GovBR. Acho que toda a população brasileira hoje em dia, ou quase toda que tem acesso, que não é excluída digitalmente, conhece o GovBR, né, que é a nossa plataforma onde estão mais de 4 mil serviços públicos federais e mais de 9 mil serviços públicos estaduais e municipais. Então, são quase 15 mil serviços públicos digitais que tem acesso por meio do GovBR, e a gente tem a chamada Rede GovBR. Na Rede GovBR, quando a gente chegou, eram 120 municípios que estavam inscritos. A gente já tem mais de quase 2 mil municípios agora na Rede GovBR, onde a gente presta assistência técnica, a gente dá vários serviços que estão no GovBR, de assinatura, de prova de vida, né, da própria acesso, né, do login único. A gente está viabilizando isso para os estados e municípios, e a gente, então, com isso, está conseguindo ampliar muito a capacidade dos estados e municípios de se digitalizarem. Então, a gente tem a Rede GovBR, que é uma parceria importantíssima, temos o PROPEN, que é o do processo eletrônico, e fizemos a Estratégia Nacional de Governo Digital, dando diretrizes e apoiando os estados e municípios a pensar nessas estratégias de governo digital. Então, a gente está trabalhando muito nisso, né? Essa cooperação federativa no digital para a gente é fundamental, e o nosso governo tem, né, e por determinação do presidente Lula, avançado muito em apoiar os estados e municípios a fazerem sua transformação digital. Muito bem, a gente tem mais um minutinho, ministra. Então a gente vai a Minas novamente falar com a Salma Freua, do portal O Tempo de Belo Horizonte. Salma. Obrigada, ministra. Então, nesse ano, como a senhora falou, há cotas para indígenas e quilombolas no concurso, né? E já há um balanço parcial, existe uma expectativa de quantos números de inscritos vocês esperam esse ano e como que as pessoas estão sendo informadas sobre essas cotas agora esse ano? Não, ótimo, Salma. De fato, a gente teve pela primeira vez cota para indígenas no concurso anterior, mas era específica da FUNAI. E aí isso foi algo que a gente dialogou bastante. A FUNAI fez conseguiu mobilizar as pessoas para se inscreverem. A gente ficou muito feliz que a gente conseguiu cumprir todas as cotas para indígenas na FUNAI
e também o cadastro de reserva, né, além de terem pessoas indígenas que passaram na ampla concorrência. Então, a gente teve foi um resultado muito positivo para uma primeira vez que tem cotas para indígenas. Então, a gente acha que hoje em dia as pessoas indígenas já sabem da existência de cotas. O Ministério dos Povos Indígenas participou de todo o processo de aprovação da lei, né, participou também da sua regulamentação, tem feito um trabalho de divulgação aí das cotas, né, e a gente já tinha no Brasil uma coisa muito bacana, que foi as cotas nas universidades. Então, a gente está tentando cada vez mais a população indígena com nível superior, podendo, então, concorrer às diversas vagas. E é o que a ministra Sônia sempre fala, né? A gente quer as pessoas indígenas em todas as áreas, não só nas áreas que cuidam da política indigenista. A gente quer as pessoas indígenas em todo serviço público, porque elas têm que estar, né, precisam de serviços de todas as áreas, da saúde, da educação, do direito, né? Então, para a gente está muito feliz em poder ter essa cota e estamos trabalhando muito com o Ministério do Povo Indígena, com a FUNAI, para tornar isso bem conhecido. E as provas naquelas cidades onde tem grande concentração de indígenas, que já tinha sido selecionada antes para a FUNAI e vai ser mantido nesse para facilitar o acesso das pessoas à prova também. Ministra, eu fui informada aqui que eu ganhei uns minutinhos para a gente voltar e fazer a última pergunta, né, dessa rodada com a Rádio Litoral de Santos, com o Rick Santos. Rick, sua pergunta, por favor. Obrigado pelos minutinhos aí a mais. Ministra, eu queria perguntar, é claro que a minha preocupação é sempre com as mulheres, né? A gente vem numa realidade não só do país, cultural, que as mulheres tinham que cuidar da casa. Claro, isso daí é uma realidade que com certeza está acabando, graças a Deus. Mas esse déficit das mulheres, principalmente esse número que foi da aprovação, a senhora acredita que nos próximos concursos a tendência é a gente conseguir chegar nessa equidade? Olha, Rick, a gente, justamente, né, com base nisso, a gente ainda tem no Brasil uma divisão social do trabalho muito desigual, onde as mulheres ocupam um grande papel na política de cuidados, né, seja de cuidados de pessoas como da própria casa, né? Então, a gente tem um trabalho aí, tanto no Ministério das Mulheres, Ministério do Desenvolvimento Social, aí, justamente, né, dessas áreas da gente pensar na política de cuidados e torná-la, o Estado tem um papel maior para liberar as mulheres desse trabalho doméstico, né, que é muito importante, mas a gente fez essa política esse ano no concurso de equiparação da primeira para a segunda etapa do concurso. E a gente acha que com isso tem uma chance grande de aumentar o percentual de mulheres aprovadas, né, chegar mais próximo do percentual de mulheres inscritas no concurso, para que a gente possa ter mais mulheres no Serviço Público Federal. Então, a gente acha a combinação de um trabalho do Estado brasileiro, de uma política nacional de cuidados, para que as mulheres possam se inserir cada vez mais no mercado de trabalho de forma tranquila, né, e não tendo que fazer dupla, tripla, quádrupla jornada, e, ao mesmo tempo, também um processo de conscientização, né, social de uma divisão melhor do trabalho, né, em casa, entre homens e mulheres. E a terceira foi a nossa política aí, uma ação afirmativa importante para que as mulheres possam aumentar sua capacidade ou sua chance de aprovação, garantindo uma equiparação entre o número de mulheres e homens na segunda etapa do concurso. Muito bem, ministra. Antes da gente concluir, queria lembrar que, para quem quer se inscrever no concurso público nacional unificado, o serviço completo está disponível no endereço, né, no site do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em gov.br/gestão. E queria que a senhora, antes da gente concluir, queria saber o que a senhora destaca sobre esse concurso, a que detalhes as pessoas precisam estar atentos na hora de fazer a inscrição, na hora de fazer a prova. Me lembro que no concurso do ano passado a gente teve questões com pessoas que não souberam como preencher gabarito, como preencher ficha. Todos esses detalhes são muito importantes, né, ministra? Não, todos são super importantes. Acho que nessa etapa agora, as pessoas têm que ler bem o edital, né, definir em que bloco vão concorrer, lembrando de novo que a pessoa só concorre em um bloco, e depois uma coisa importante é a ordem de preferências dentro do bloco. Lembrando que essa ordem de preferências, uma vez definida na inscrição, não pode ser alterada, e ela que vai ser utilizada depois para o ranqueamento das notas, com aquela lógica de que a pessoa vai ser aprovada naquela vaga que ela teve melhor nota na sua maior preferência. Então, essa é muito importante, uma etapa que as pessoas leiam o edital, vejam as suas habilidades, em qual bloco se encaixa melhor, façam a sua inscrição e ordenem bem suas preferências. Outra coisa importante é que a gente já encerrou a etapa de pedido de isenção
de inscrição, né? Não, dá não. Hoje, desculpa. Então, encerra hoje a data para quem quer pedir a isenção de inscrição. A gente deve ter nos próximos dias, então, a confirmação daquelas pessoas que tiveram sua isenção confirmada, que são pessoas com doadores de medula óssea, pessoas no cadastro único e egressos ou que estão hoje no FIES e no ProUni. Né? Então, essas 4 modalidades aí têm direito à isenção. Então, é só fazer pedido com comprovação aí dessas partes e a gente vai dar a resposta. E lembrando que quem não tiver isenção confirmada, precisa pagar então a inscrição. A data de pagamento vai até o dia 21 de julho, um dia depois do fim das inscrições, porque tem a questão, né, do geração boleto, boleto, né? Tem um boleto e é uma coisa muito importante, não caiam em fraudes. Vocês têm que fazer por meio da página, né? Acho que é até bom, inscrevam-se aí nas nossas páginas também aí do Ministério para conhecer, porque por lá a gente dá todas as informações, mas usem aqui o link já dito aqui pela Mariana, dentro da página do Ministério, para fazer o processo. Lembrando que você tem que ter a conta GovBR, de qualquer nível, né? A partir da sua conta GovBR que você acessa a área do candidato, faz a sua inscrição, gera ali o boleto para pagar, né? A gente tem... Então, portanto, a gente vai ter é muito importante cuidar da segurança das pessoas. E no dia da realização da prova, aí sim, acho que é uma outra coisa que a gente depois, provavelmente eu vou acabar voltando aqui de novo, mas já vou dar essas dicas. A gente não tem mais, você não vai ter mais aquela marcação da bolinha, né, de qual é a sua prova, mas tem a frase. Isso é super importante, porque isso é para o exame grafológico, para saber se a pessoa que fez aquela prova é ela mesma, né? Depois a gente testa, depois que as pessoas aprovaram, a gente testa, faz o exame grafológico, então a frase continua sendo super importante. Você preenche lá, no caderno de prova vai ter uma frase que você tem que preencher no seu caderno de resposta, né, para você fazer o teste da sua grafia. Então, isso é super importante, o exame grafológico. Não vai ter bolinha porque vai ter o código de barra. Então, nesse caso, foi uma mudança que a gente fez para dar mais segurança e garantir que as pessoas possam fazer. E aí, o básico de se preparem, leiam o edital. Leiam o edital, né, ministra? Leiam o edital todo. Não leiam só as disciplinas que vão cair na prova que você está interessado. Exato. Leiam o edital todo. Exato. Né? E saibam que cada prova tem a sua lógica, né? E depois já falo da caneta preta, são outras coisas aí mais perto da prova que a gente vai dar essas dicas todas. Ministra, agora a gente chegou ao fim mesmo. Não sei se a senhora tem algo a acrescentar, algum recado para quem está nos ouvindo? Não, acho que o mais importante é, de novo, dizer que eu acho que desde o início, quando eu assumi o Ministério, a pedido do presidente Lula, a gente fez o nosso objetivo aqui é melhorar a prestação de serviço à população. Né? O concurso, ele é uma política pública no sentido de maior inclusão para que a gente tenha o serviço público à cara do Brasil, mas o objetivo é trazer pessoas muito engajadas e que estejam dispostas a servir a população. Né? É para isso que a gente está aqui, o nosso trabalho é servir a população e garantir, né, que a gente faça tem um serviço público que tenha como objetivo principal o desenvolvimento socioeconômico, com, né, justiça social, preservando o meio ambiente e diminuindo as desigualdades no Brasil. E aí eu queria só fazer uma propaganda, na verdade, de 2 carreiras novas, acho que isso é super importante, que são 2 carreiras que estão na linha daquele servidor transversal, estratégico, né, e com mentalidade digital, que é a nossa carreira de desenvolvimento socioeconômico e a carreira de justiça e defesa. Né? Ambas são 2 carreiras novas que estão aí nos blocos, né, cada uma num bloco do CPNU, e são carreiras novas muito importantes para a gente formando aí nossas grandes carreiras transversais que vão se somar às já existentes. E aí eu queria dizer que as pessoas não conhecem as carreiras, deviam olhar ela com carinho ali, ver as suas especificações e se inscreverem para essas carreiras, que foram 2 carreiras muito pensadas para que a gente possa garantir o servidor do futuro. Aí. O que quer dizer elas serem transversais? Então elas podem atuar em vários ministérios. Elas não são específicas de um ministério, de uma secretaria, como era muito a característica das carreiras no governo federal. Você tinha uma carreira mais grande, né, mas que elas eram de ministérios. Então, você é contratado para aquele ministério, ficava naquele ministério, só poderia sair com autorização do ministério. Agora, elas são carreiras geridas, que a gestão delas é no Ministério da Gestão. A gente já tem a analista de infraestrutura, temos os gestores, temos os ATPS, né, que a gente transversalizou essa carreira. Era uma carreira dos ministérios que passou a ser gerida pelo Ministério da Gestão. E agora teremos a de Justiça e Defesa, que vai atuar principalmente
no Ministério da Defesa, uma carreira civil no Ministério da Defesa, no Ministério da Justiça, no GSI, mas também em áreas de outros ministérios que tenham interação com essas áreas. E o desenvolvimento socioeconômico, que vai atuar em vários ministérios, desenvolvimento agrário, da agricultura, vai no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Gestão, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento. Desenvolvimento social. Então, eles vão estar... Desenvolvimento social, os ATPS acabam tendo um papel maior ali. Mas eles vão estar em vários ministérios aí, cumprindo aí de novo, podendo atuar, e mais uma vez é uma carreira que é gerida lá pelo nosso ministério, e portanto a gente faz vai alocando as pessoas de acordo com a necessidade de cada área. Muito bem, ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, eu queria agradecer imensamente seus esclarecimentos. Acredito que foi bastante útil para todos que estão interessados no concurso público nacional unificado. Obrigada, é sempre um prazer vir aqui no Bom Dia Ministra e trazer mais novidades que estamos fazendo lá no Ministério e no Governo Federal. Eu também agradeço a todos os colegas dos portais e emissoras de rádio que participaram hoje com a gente, com trabalhos técnicos de Reinaldo dos Santos. Esse foi o Bom Dia Ministra, uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Canal Gov. Para ouvir ou baixar a íntegra do programa de hoje, acesse radiogov.ebc.com.br. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau.